Oi, pessoal, tudo bom? Estou aqui de novo. A partir de hoje, em alguns dos segmentos do canal, eu vou compartilhar algumas reflexões em cima de alguns livros, algumas obras, nos mais diversos cenários e movimentos que dizem respeito tanto ao autoconhecimento como a aspectos de um paradigma espiritualista. Mas eu não gostaria de que esse espiritualista fosse engavetado ou colocado numa caixinha para designar assim algo que pretenda sair de grandes eixos e troncos de religiosidade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que, na medida do possível, a gente aqui vai fazer um passeio, mas não superficial, porque a gente vai sempre acionar nessas nossas conversas algumas obras, né? Não é um pensamento solto e muito menos colocado numa fragmentariedade virtual e midiática, que é a marca da nossa pós-modernidade, né? Tudo muito imediato, fragmentos que vão se somando para tentar encontrar alguma explicação. Então é muito importante no primeiro momento essa franqueza de diálogo com vocês, né? Eu não estou aqui pretendendo trazer explicações dos porquês de tudo, até mesmo porque esse modelo para mim já está ultrapassado, ele nunca cumpriu adequadamente os seus propósitos, que é trazer um pouco mais de alento para os nossos dilemas existenciais. O que eu quero dizer com isso? O que tem após a morte, como é a vida após a morte, Deus existe, qual é a verdade, qual é a religião que se apropria e é a verdadeira, blá 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 blá. Porque essa etiologia, ou seja, essa busca de causas, acaba restringindo a nossa percepção dos fenômenos e, sobretudo, a nossa percepção na experiência com o divino. Isso é muito importante. A partir do momento que eu comecei a dar mais valor e primazia aos meus processos de busca em cima das experiências diretas e não em cima daquilo que vem a ser um racional que, lendo determinadas doutrinas, lendo determinados dogmas, tentava se convencer, eu comecei a naturalmente, dentro obviamente dos esforços que são as buscas pessoais, a tirar um pouco esse véu, essas brumas que traziam assim as incertezas, trazendo também uma paz e uma plenitude. Claro que paz e plenitude dizem respeito a estados de alma, que eventualmente ela pode estar assim turbada pela nossa experiência sensorial nesse corpo egoicamente considerado. O que eu quero dizer com isso? Que vivendo nessa sensação de dualidade, mente, espírito, a gente oscila como um pêndulo. E nessas oscilações a gente traz essa tensão entre quem a gente está, quem a gente é, quem a gente deseja ser, estando. É bem complexo. Quem a gente está, considerando a impermanência do nosso corpo, dessa nossa experiência tridimensional. Quem a gente é, considerando essa omnisciência, essa compreensão da natureza, da nossa real natureza. E quem a gente quer ser estando, ou seja, exatamente dessas pequenas tensões e ao mesmo tempo desse relacionamento entre o estar, egoicamente considerado, e o ser, ou seja, quem eu, enquanto organicamente considerada Alessandra,
quero realizar, quem eu quero deixar extravasar nesse processo? É a consciência, que não é a consciência da Alessandra, é ao contrário, o giro da chave. A Alessandra, a estrutura orgânica que está aqui e se apresenta, ela é parte existencial e integrante do processo maior, que diz respeito à consciência, que não é de Alessandra, porque a Alessandra é uma experiência em 3D. Comecei a pensar muito nisso de um sonho, essas tensões entre o ser e o estar, né? Ser e estar. De um sonho que eu tive a oportunidade de ter em 2009. Esse sonho ele foi bastante interessante. Eu vou contar esse sonho para vocês. Eu vou deixar embaixo os links dos locais onde vocês podem ler o texto original. O nome do texto é O Monstro e a Face. E ele veio de um sonho que eu tive em 2009 e que esse sonho ele veio numa narrativa completa. Ou seja, o que vocês vão ler no texto foi exatamente o que veio num download quando eu estava dormindo. É a história de uma sacerdotisa chamada Audrey, que ela morava num vilarejo. E esse vilarejo começou a ser atacado por um monstro que, ao atacar as pessoas, ele as deixava sem face. Todas as pessoas que eram atacadas por esse monstro, elas ficavam sem face. E Audrey supostamente era conhecedora de todos os processos, os conhecimentos mágicos dessa aldeia, desse vilarejo. E ela foi chamada para lidar com esse monstro. Mas, no primeiro momento em que ela foi chamada, ela sentiu um grande desconforto na região da sua barriga, no seu plexo. E começou a manifestar ali incerteza e insegurança em relação a quem ela era e ao que ela poderia fazer para lidar com o monstro. E ela tentou se preparar para enfrentar o monstro, né, esse monstro tenebroso. E ela levou um pergaminho que tinha um movimento lá, um formulário mágico, uma fórmula mágica, que ela não conseguia. Tentava pelo racional, repetia sempre e não conseguia. Até que ela adormeceu, chorando, reconhecendo a insuficiência do seu processo mental de dedicação, disciplina e foco. E foi justamente a partir dessa percepção de insubsistência desse modelo meramente racional que Audrey acordou. Ela acordou e ela sentiu algo muito interessante, ela sentiu uma força dentro de si. E ela foi atrás do monstro. Quando ela encontrou o monstro, foi muito interessante, porque ela só teve vontade de encaminhá-lo para uma outra dimensão, sem propósito de aniquilar, exterminar, matar, nada disso. Foi quando ela invocou um portal e quando ela foi se dirigir ao monstro, ela se compadeceu de ternura, ela se preencheu de compaixão e ela, ao final, se abraçou com o monstro e ele foi para outra dimensão. Então esse sonho ele foi bastante significativo, porque ele veio num momento onde eu estava questionando exatamente o que a gente vai falar durante essa semana e os próximos encontros, sobre nossas sombras, sobre tudo aquilo que nós rejeitamos dentro de um modelo binário de luz, sombra, tudo aquilo que nós ansiamos ser no aqui e no agora e que também traz na sua completude todo aquele acervo de características, de elementos que a gente rejeita, que a gente tenta expurgar, exterminar, aniquilar, sufocar, mas que não lidando adequadamente com ele, com esse elemento, a gente não o retira de dentro, entre aspas, de dentro, né? Porque na verdade é um não local. Mas a gente não se dissocia dele. Ele vai compondo o nosso acervo da nossa psique em regiões
muito entranhadas e desconhecidas, que vão formar o nosso inconsciente. E formando esse nosso inconsciente, formulam condutas, estratégias, pensamentos, reflexões que muitas vezes são travadas no plano do automático. A gente não tem a dimensão delas, mas elas, entre aspas, acabam por orientar a nossa vida em padrões de comportamento. Então, esse sonho ele é emblemático para eu apresentar o nosso livro das nossas próximas semanas. Esse livro se chama O Efeito Sombra. Ele foi escrito por Deepak Chopra, Debbie Ford e Marianne Williamson. Cada um deles escreveu um capítulo diferente nesse livro. E nós vamos começar uma espécie de resenha, mas para além de uma resenha, o que eu acho bastante interessante nos diálogos com todas essas obras, em que medida cada leitura que a gente fizer e cada compartilhamento é realizado, em que medida a gente pode articular isso com as nossas experiências. Então, na verdade, eu não vou ficar aqui fazendo proselitismo, nem diletantismo sobre textos, sobre o que é certo, o que é errado, se existe sombra, não existe sombra. Essas são narrativas, são formas de apresentar para as pessoas dinâmicas de mundo. E cada qual, dentro do sentido da sua experiência individualizada, pode justamente se utilizar dessa leitura, dessa narrativa, para refletir e para aprofundar sua experiência direta com aquilo que vem a ser uma consciência suprema, um universo, uma espiritualidade. Então, esse é um primeiro passo. Então, eu vim aqui justamente para a gente falar sobre esse livro, né? São 3 capítulos. Capítulo do Deepak Chopra, a gente vai capítulo por capítulo. Um capítulo sobre a sombra coletiva, um capítulo falando sobre fazer as pazes com os outros, com o mundo e consigo mesmo, da Debbie Ford. E a terceira é Só a Luz Pode Banir a Escuridão, da Marianne Williamson. Então vai ser uma jornada muito interessante nesses nossos próximos vídeos e espero que vocês possam aproveitar, que cada um de nós possa aproveitar com esse primeiro aporte, né? Que geralmente vem dos nossos sonhos, das nossas experiências, daquilo que a gente enxerga no outro e detesta, daquilo que a gente tem raiva, a gente tem ojeriza, ou seja, tudo aquilo com o que a gente se identifica. Só que a gente acha que a identidade só tem um aspecto positivo, de afinidade. Mas existe identidade na rejeição. Porque a rejeição traz a ideia de um apego a justamente esse sentimento que te motiva experienciar essas sensações que te afetam, inclusive organicamente. Então, espero que vocês gostem, vai ser muito legal, muita paz, muita luz, muito amor. Que todos os seres em todos os mundos sejam livres, felizes e tenham muita paz. Gratidão.